Olá, olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Seja bem-vinda quem já está chegando por aqui. Olá, Natália. Mariana, Rosana, Aninha. Sejam muito bem-vindas. Ah, que linda. Obrigada, Natália. Que bom ter você aqui. Eu sei que você está na correria, me sinto muito privilegiada de você estar tirando esse tempinho aqui para visitar a live. Tudo bem, meninas? Que bom ter vocês aqui. Vão mandando essa live para as pessoas que vocês também querem que tenha esse cuidado com a criança interior. Quem está me acompanhando nas duas lives que eu já fiz, com essa terceira, tá conseguindo sentir o poder que está sendo esse nosso processo. Então mande também para aquela pessoa que você quer que participe, né, de tudo isso. Lembrando, a Natália tá de folga hoje. Ai, que delícia, Natália. Então tá bom, aproveite. Oi, Camila. Gente, eu já vou aproveitar e colocar o tema aqui no comentário. Então depois eu corro o risco de esquecer. Enquanto vocês mandam aí a live, enviam para as outras pessoas, eu vou colocando aqui o nosso tema. Olá, Camila. Aí. Muito bem. O tema de hoje, então, em pleno feriado, que não é mais feriado de carnaval. O tema de hoje é criança interior ferida e os impactos na autossabotagem, nesse processo de autossabotagem. É um processo, infelizmente, muito comum de fazermos, né? E aí eu vim trazer para vocês a perspectiva da criança interior ferida e o quanto que isso impacta e contribui para que exista esse processo de autossabotagem. Antes eu quero que vocês me deem um feedback aí da imagem e do som, por favor. Me falem se estão conseguindo me ver e me ouvir bem. Como é que tá aí meu áudio? Tá tudo ok. Beleza, Mariana, obrigada. Gente, então, só uns recadinhos assim, mega importante e necessários, né? Essa é a terceira live de uma sequência de 3 lives, então, que eu fiz falando da criança interior ferida e os impactos na autoestima. Semana passada nós falamos na autocobrança e hoje é na autossabotagem. Esses encontros, essas lives estão sendo para te preparar, para preparar a tua criança interior e para preparar o terreno para a imersão que vai acontecer na semana que vem. A imersão da semana que vem promete, tem muita coisa bacana para acontecer. Tá? Vai ser na segunda-feira que vem, dia 22, das 7 às 9 horas da noite. Vai ser pelo YouTube, então não vai ser aqui pelo Instagram. Então já tô avisando para você que quer participar, se inscrever lá no link que tá na minha bio, tá? Para imersão, ela é 100% online, 100% gratuita. Você se inscreve lá, você vai receber um e-mail com o link da nossa imersão que você vai poder acessar no dia no dia 22, tá? No nosso horário lá às 19 horas. Também tem a opção, quando você se inscreve para nossa imersão, tem a opção de você fazer parte do canal do Telegram, onde eu estou colocando conteúdos exclusivos que estão preparando mais ainda para essa imersão, né? E depois da imersão eu vou continuar compartilhando conteúdos exclusivos do universo feminino principalmente, tá?
autoestima, independência emocional, autocobrança, uma série de conteúdos aí voltado para o nosso universo feminino, principalmente, e também criança interior. Bom, vou dar um recadinho aqui, porque eu vi que nem todo mundo que se inscreveu lá na imersão tá abrindo o e-mail. Então, gente, abram o e-mail, porque é extremamente importante. A nossa comunicação vai ser por lá, tá? Então, eu enviei um e-mail esse fim de semana. Oi, Ana. Oi, Celso. Eu enviei um e-mail esse fim de semana falando para vocês sobre o material que eu preciso que vocês providenciem para nossa imersão, tá? Que material é esse? Eu preciso que vocês providenciem uma tela de pintura, pode ser aquela tela pequena mesmo, tá? Ela é baratinha, tem aí em lojas diversas, tá? Tinta guache, no mínimo 6 cores, sendo que algumas cores são obrigatórias. Deixa eu ver se eu vou lembrar. É a cor branca, preta, vermelha e amarela. Essas 4 cores são obrigatórias, tá bom? E aí você tem que ter no mínimo 6 cores de tinta guache. E também um pincel ou então um conta-gotas, tá bom? Um pincel ou um conta-gotas, você pode escolher. Além disso, caderno, um lápis ou uma caneta para você ir escrevendo aí as percepções que você for tendo, as fichas que forem caindo, né? Alguma coisa que depois vocês vão querer entrar mais em contato, enfim, dedicar maior tempo para isso. E eu aconselho que você pegue um lencinho de papel para caso as lágrimas queiram vir, caso a emoção queira aparecer, que você permita que ela apareça e que você se acolha, que você se cuide com um lencinho de papel, né? Fazendo um carinho em você, tá bom? Oi, gente, quem chegou aí depois, que eu não consegui falar oi. Ana, obrigada pelo elogio, linda é você, mulher. Vamos lá, gente, então vamos falar agora. Outro recado importante. Depois da imersão, assim que acabar a imersão, eu vou abrir as inscrições para o meu grupo de desafio, primeiro grupo de desafio Reencontre a Sua Criança Interior. Tá muito legal, são 7 dias de desafio, tá, gente? Todos os dias vai ter uma atividade para você entrar em contato com essa criança interior, para você olhar para essas feridas e cuidar dessas feridas e fazer uma aproximação saudável, uma integração saudável da sua criança com a sua adulta, tá? Vai estar no valor super acessível, apenas R$50 esse grupo de desafio. Aí eu tô preparando com muito carinho, então ele tá bem legal de conteúdo, tá? Acho que eram isso todos os recadinhos. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Gente, como vocês sabem, eu gosto de uma colinha, né, para live, então quando eu estiver olhando para baixo, eu estou olhando para ela, tá? Para não esquecer os detalhes. Quero ressaltar de novo que vocês, por favor, estão convidados a participar dessa live comigo ativamente, então comentem, falem aí, vão compartilhando comigo para eu saber que vocês estão aí, né? E como que tá sendo, né, a live para vocês, tá bom? Oi, Emerson. Gente, vamos começar conceituando o que é autossabotagem? Eu até publiquei no meu story hoje algumas perguntinhas de esquenta para live, né? Perguntando se as pessoas sabem o que é autossabotagem, perguntando se as pessoas fazem autossabotagem, né? Ou já fizeram em algum momento, e perguntando também qual é a relação que elas percebem de autossabotagem com a criança interior ferida. A maioria disse que de 6 a 8 ali, numa escala de 0 a 10, percebe que há uma relação entre a autossabotagem e a criança interior ferida. É uma escala ali bem significativa, né? De 6 a 8, num número de 0 a 10 aí, é bem significativa. E eu concordo que isso seja muito mais próximo do 10, tá, gente? A relação é muito mais profunda do que a gente imagina. Então, o que é autossabotagem, tá? Oi, Lorena.
Autossabotagem são comportamentos ou pensamentos que acabam se expressando na forma de comportamentos que dificultam ou impedem você de atingir os seus objetivos, os seus sonhos, os seus desejos, atender às suas necessidades na sua vida. Te leva muitas vezes para o lado oposto daquilo que você necessita, daquilo que você deseja, ou então pode te paralisar nesse processo. E esses comportamentos, gente, muitas vezes, né, eu diria que na maioria, eles são muito mais de forma não consciente, de forma não intencional, tá? Então você não tem consciência desse processo de autossabotagem, do comportamento que você está fazendo de se autossabotar. Tanto que vira uma coisa meio automática. A hora que você vai ver, você já se auto-sabotou, né? Não sei se eu estou falando correto, tá, gente? Se auto-sabotou fica meio redundante, mas entendem aí, tá bom? Mas enfim, quando você vê, isso já aconteceu. Porque vira realmente um ciclo, vira um comportamento muito automático. Porque ele não é consciente, né? E não é intencional na maioria das vezes, tá, gente? Mas acontece de ser intencional e acontece de ser consciente, porém numa quantidade menor. E por isso que é tão importante a gente se conscientizar, porque quando a gente se conscientiza desses comportamentos, a gente aprende a lidar com esses comportamentos. Podemos modificar esses comportamentos, né? De forma que ele não nos sabote mais. Né? Mas que a gente tenha consciência de, opa, eu tenho a tendência de me auto-sabotar aqui, então eu preciso tomar cuidado com isso aqui, né? Sabe aquela frase, vê aí se você já falou esse tipo de frase: ah, isso sempre acontece comigo. Você já falou essa frase? Já? Então eu vou te trazer uma outra perspectiva, um outro ponto de vista. Isso sempre acontece com você porque você sempre faz as mesmas escolhas. Você acaba se auto-sabotando nesse processo. Quais são as escolhas que você sempre faz que dá margem para que essas coisas sempre aconteçam com você? Que tipo de comportamento você está repetindo? O que eu tô fazendo aqui, essa pergunta que eu tô fazendo para vocês, é para tentar trazer a consciência diante dos comportamentos de autossabotagem, tá bom? Porque muitas vezes a gente realmente não se dá conta disso. Então essa frase, ela acaba até terceirizando essa responsabilidade, né? Ah, isso sempre acontece comigo, né? É uma coisa, parece que é um karma, mas ok. Quais são as escolhas que você tá fazendo diante disso? Será que não são as suas escolhas que estão fazendo isso sempre acontecer com você? Você já tentou mudar suas escolhas diante disso? Você já se conscientizou de quais são as suas escolhas? Então essa frase, ela nos... Cadê o botão do eita? Gostei, Laís, verdade. Aperta com força aí se você achar esse botão, porque... isso faz muito sentido, né? Ao mesmo tempo que é doído ouvir isso, é muito libertador. Porque se você para pra pensar, tá no seu controle, tá na sua mão conseguir modificar esse sempre acontece comigo, esse padrão de repetir as coisas, né? E de se auto-sabotar. Agora, falando sobre criança interior. Gente, nós temos a criança que um dia nós fomos dentro de nós. Eu tenho a criança que um dia eu fui dentro de mim. A Laís tem a criança que ela foi dentro dela. A Aline tem. A Priscila tem. A Nayane tem. E por aí vai. Todos nós temos essa criança interior. Ela habita aqui dentro de nós. Só que muitas vezes a gente não acessa ela e não dá espaço para ela aparecer. Por isso que a gente acredita que ela não existe mais. Mas ela tá aí. E com ela traz todas as lembranças da infância dela, da vida dela naquele período. Ela traz todas as memórias, tudo o que ela sentiu,
né? Que muitas vezes não necessariamente é o que aconteceu, mas o que ela sentiu, o que ela viveu e como ela interpretou e internalizou isso. Ela traz tanto as coisas boas, as memórias boas, quanto aquelas que não são tão agradáveis assim. Então ela traz também as dores da infância, os machucados, as feridas. Então, gente, quando nós não olhamos para essa criança interior que nós temos, a gente perde de olhar para a potência dela e usar a potência dela, mas também perdemos de cuidar das feridas dela. E quando a gente não cuida das feridas da criança, ela vai ficar gritando, ela vai ficar... Obrigada, Giba, um abraço, viu? Saudade de você e da Michelle. Quando você não olha para essas feridas e não cuida dessas feridas, ela vai ficar gritando na sua vida e, de certa forma, comandando a sua vida, fazendo você ter comportamentos imaturos, comportamentos até mesmo prejudiciais para você, para que você possa enxergar ela, sabe? Ela é birrenta nesse ponto, ela é uma criança mimada. Mas é importante que ela seja assim, porque você precisa prestar atenção nela, você precisa cuidar das feridas dela, para daí sim você ter uma vida enquanto adulta e adulto plena e feliz. E o meu convite é esse, é você olhar para essa criança, e eu tô aqui para te ajudar. Para não perder o costume, é normal ter só memórias ruins da infância, Laís? É comum, porque assim, o nosso cérebro, ele é treinado para registrar e para, como que eu posso dizer, para focar mais em memórias e lembranças um pouco mais ruins, né, negativas. Por qual motivo, Laís? Para que ele possa nos proteger no futuro. Então, é a mesma coisa de você, sei lá, você bateu o dedão na quina do sofá, né? Você vai começar a andar por aquele lugar de uma forma mais cuidadosa. Você vai começar a prestar mais atenção na quina daquele sofá, porque você sabe que aquilo te machuca. E é importante que teu cérebro registre isso para te proteger, senão você vai bater o dedão toda hora ali e vai acabar se machucando cada vez mais. É a mesma coisa da nossa área emocional. Então, eu tenho uma lembrança ruim, uma memória ruim da minha infância. Pode ser, Laís, que a sua infância tenha sido muito difícil mesmo. E aí, a maior parte das lembranças realmente venham com essa conotação ruim, tá? Mas estou dizendo de um ponto mais neurológico, tá? O cérebro, ele registra de forma mais forte essas lembranças ruins como uma proteção. No sentido de, olha, toma cuidado com isso porque você já sofreu lá atrás e eu não quero que você sofra, né? O problema, Laís, é que isso muitas vezes pode ficar de uma forma enrijecida e pode te impedir de viver muitas coisas na sua vida. Pode ser uma proteção que te impeça de viver um tanto de coisas, tá? E aí entra no processo de autossabotagem, que é o que a gente vai estar falando aqui. Então, vamos supor, eu passei por uma situação na infância onde eu fui apresentar um trabalho e tiraram sarro de mim na escola, né? Fizeram bullying e tiraram sarro. Se eu, em algum nível, aquilo vai me proteger, porque daí eu vou com mais receio para próximas apresentações, com menos expectativas, para não me frustrar mais, né? Então eu vou com esse cuidado. O problema é se ele enrijece, se ele fica rígido, e aí eu não me exponho mais em nenhum lugar que tenham mais pessoas. Eu fico com esse medo, né? Eu fico com esse receio, com esse pavor, ao ponto de eu não me expressar mais nos ambientes. Às vezes isso vai tomando uma proporção que pode ser até nos ambientes amigáveis, sabe? Numa roda de amigos, na minha família, tá? E aí a gente precisa tomar cuidado. Não lembro coisas boas, já fiz exercícios da criança interior. Pois é, Laís, talvez você tenha tido uma infância muito, muito, muito sofrida mesmo. E aí você precisa acolher muito essa criança, tá? Porque ela tá muito sofrida. Você tem uma criança muito ferida. E aí eu vou te dizer, Laís, que é possível você
fazer novas memórias para sua criança interior hoje, fazer memórias boas. O nosso cérebro ele é muito poderoso. Então, se a gente faz um exercício aí voltado para tentar construir novas memórias, memórias positivas com essa criança, você, como ela habita dentro de você, você pode fazer isso agora. Né? Às vezes levando a sua criança para passear, para fazer alguma coisa que ela gostava, tomar um sorvete, né? Se divertir, se permitir brincar. Então ressignifique a tua infância hoje, sabe? Dentro do que é possível. Faça um exercício também de lembrar dessa criança, de tentar mudar um pouquinho, né? Dentro desse contato com essa criança, como uma imaginação mesmo, leva ela naquela época para fazer alguma coisa legal, cria com ela alguma memória positiva. Gente, e falando nisso, vamos fazer o nosso exercício então para a gente se aprofundar um pouquinho mais. Isso, Laís, isso, tipo colocar sua criança em outro cenário, sabe aquela coisa assim? Eu queria ter, sei lá, eu queria ter ido pro Beto Carreiro quando eu era criança e eu nunca tive oportunidade, né? Leva a tua criança pra lá na imaginação, ou quem sabe você tem a oportunidade hoje de ir pro Beto Carreiro enquanto adulta e aí deixa a sua criança florar lá, sabe? Faz o que ela tinha vontade. Ou então, eu queria ter um ambiente mais, sei lá, uma família mais carinhosa, né? Traz esse carinho para sua criança. Tenta trazer reformular uma lembrança, né? Ressignificar uma lembrança. E seja essa adulta que a sua criança queria ter tido naquele momento. Acho que você pegou o espírito, Laís. Isso mesmo. É claro que a gente sabe que nada substitui o concreto, né? O vivido, mas o poder disso é imenso, tá, Laís? A gente não consegue mudar a tua história, mas a gente pode mudar o que você vai fazer com a tua história daqui pra frente, como que a tua história vai te afetar daqui pra frente, tá bom? Então vamos fazer o exercício, gente? Vamos lá. Eu vou convidar você, então, a sentar em um lugar de forma confortável. Vou pedir para você colocar seus 2 pés no chão. Vou pedir para você fechar os seus olhos. Preste atenção apenas na minha voz. Preste atenção na sua respiração nesse momento. Perceba como ela está. Sem mudar, apenas perceba. Veja se ela está uma respiração mais profunda e calma, se ela está uma respiração mais curta e ofegante. Entre em contato com qual sentimento que você está tendo nesse momento. Qual a sensação? A gente começou a falar um pouquinho de criança interior, falamos de autossabotagem. O que você sente em relação a isso que eu vim falando até aqui? Presta atenção agora nos 2 pés que estão tocando o chão. Perceba como você é capaz de se sustentar. Perceba como eles te dão firmeza. Agora eu vou pedir para você começar a respirar profundamente, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Muito bem. Continua respirando e prestando atenção em você, e eu vou fazendo algumas perguntas. Lembre agora, entre em contato agora com quais são os seus objetivos, as suas metas de vida, o que você tem planejado, o que você tem sonhado para a tua vida. Agora tente identificar o que está te impedindo de conseguir alcançar esse objetivo e essa meta. O que está te dificultando nesse caminho? Imagina como que estaria a sua vida
se você conseguisse atingir esse objetivo e essa meta? O que mudaria na sua vida? Como você estaria? Agora vai um pouquinho para a tua história. Se você conseguiu identificar o que te impede de conseguir alcançar esse objetivo, qual é o teu comportamento que te sabota, tenta olhar para a tua história e dizer de onde vem isso. De onde vem esse comportamento na sua história? Em que momento que ele aparece? Alguém da sua família tem esse comportamento? Tem esse padrão de autossabotagem? Você se recorda de alguém? O que você mais se lembra da tua infância? Coisas mais marcantes? Quais são as memórias que vêm quando eu digo para você lembrar da sua infância? Coisas boas, coisas ruins, falas pesadas, acolhimento. Agora eu vou falar uma frase e eu quero pedir para que você repita ela comigo aí. Se possível, repita em voz alta. Eu acolho a minha história, mas a partir de agora eu vou escrevê-la. Eu posso, eu consigo, eu dou conta, eu sou capaz, eu me amo e eu mereço ser feliz. Agora eu vou pedir para você respirar profundamente de novo, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Mais uma vez. E agora você pode abrir os seus olhos, sentir os seus pés tocando no chão e voltar a atenção aqui para mim. E aí, gente? Eu não sei vocês, mas esses exercícios me conectam muito. E eles são muito importantes e eu gosto de fazer eles porque eles tiram a gente da correria do dia a dia, eles tiram a gente do nível de racionalidade que nos afastam da nossa criança interior e ele nos traz para um nível muito mais sensitivo, que nos aproximam da nossa criança interior. E aí é como se a gente abrisse a porta para que a criança interior aparecesse um pouquinho mais. Mandem aí, vocês conseguiram fazer o exercício? Como foi? Alguém lembrou de alguma coisa? Alguém entrou em contato com alguma coisa? Não precisa dizer o que, tá? Se não se sentir à vontade. Só para eu saber se o exercício vocês conseguiram fazer. Vou colocar mais água aqui enquanto vocês respondem. Gente, falando, vocês podem ir mandando, tá? Eu vou só continuar aqui o nosso bate-papo enquanto vocês vão mandando. A Lorena disse que conseguiu, que lembrou de coisas e perguntou também, cadê o botão do eita? Tá certo, Lorena, que bom que você conseguiu. Tem também a questão da gente estar disponível, sabe? Nós temos que estar disponível para essas lembranças, porque senão ele, sabe, bloqueia. E muitas vezes é até uma proteção bloquear,
né? Porque talvez você ainda não esteja pronta para entrar em contato com algumas coisas. E tá tudo bem, vai chegar o teu momento. A Nath falou que conseguiu fazer. Gente, tá acabando a luz aqui ou é impressão minha? Tá dando uns picos de energia aqui. Conseguiu fazer, mas que não é fácil. Não é mesmo, Nath. Ainda mais você vindo aí da correria que você tá no teu dia a dia, né? Fica mais difícil ainda. Gente, então eu anotei aqui alguns padrões de autossabotagem que são mais comuns. E aí, quero que vocês vão me trazendo também o que vocês conseguem perceber na história de vocês. Eu trouxe alguns padrões de autossabotagem da minha história, tá? E gostaria que vocês, então, também olhassem para a história de vocês. Bom, um padrão de autossabotagem que acontece muito é a autocrítica. Na verdade, eu acho que é a autodesvalorização, sabe? É quando você desmerece e desvaloriza constantemente os seus feitos, ou até você mesma. Então, alguém vem te elogiar e você diminui isso, né? Por exemplo, ai, como você tá bonita, Natália, que blusinha linda. Aí você fala, ai, mas paguei só 10, menina, vixe. Nossa, você conseguiu fazer isso? Caramba, é super difícil. Não, super fácil, qualquer um faz. Ah, eu passei no vestibular, mas a prova estava muito fácil, qualquer um passaria. Você vai se diminuindo, você vai se desvalorizando. Natália. Inclusive, esse é um padrão de autossabotagem que eu tenho, tá? Então, falando aí um pouquinho da minha história, quem tava na primeira live, acho que na segunda também, eu compartilhei. Eu venho de um lar de violência doméstica. Então, né, eu vi cenas muito difíceis para uma criança ver, né, que nenhuma criança merecia, precisava ver. E eu quero... Em matemática qualquer um entra, Lorena, verdade, verdade, é outra frase de autossabotagem, viu? Então, gente, nessa live eu também vou compartilhar um pouco da minha história e eu gostaria muito que vocês ouvissem com muito respeito, que vocês acolhessem muito a minha história, né? Que olhassem com respeito e carinho para todas as pessoas que fazem parte dela, porque estão todas vivas e quando eu falo da minha história, eu falo da história delas também. E é difícil falar aqui porque a gente não sabe a proporção que isso vai tomar, né? E eu já tô, enfim, né? Já perdoei meu pai, embora com muita dificuldade, né? Depois de muito tempo, mas hoje eu já perdoei meu pai. Mas é fato, sem apontar culpados, é fato, né? Que a minha criança interior foi muito ferida na infância. Acho que crescer em um lar violento, ou seja, qual for, é muito difícil. Então, gente, eu acabo até hoje, né, tendo esse padrão de comportamento que eu preciso me antenar muito, estar muito consciente para não cair nesse padrão, porque uma pessoa dentro da minha família, e eu não vou dizer quem é, né, mas enfim, uma pessoa dentro da minha família, essa pessoa, ela quando ela está numa posição superior a outra pessoa, ela acaba humilhando a outra pessoa, inferiorizando demais a outra pessoa. Então, o que a minha criança interior associou? Ela associou que ser superior de alguma forma, nem que seja né, por um elogio, alguma coisa assim que pareça superior, é sinônimo de arrogância. Pra mim, tá, gente? Para as outras pessoas eu consigo super separar. Não, essa pessoa não tá sendo arrogante. Nada a ver. Mas pra mim, quando eu me vejo em algum nível numa posição superior, eu associo com arrogância e aí é onde eu me desvalorizo, onde eu me diminuo, tá? Porque eu não quero parecer essa pessoa, porque eu não quero parecer arrogante, porque eu não quero sofrer o que eu já sofri e não quero que o outro sofra. E aí eu preciso fazer essa separação.
né? Essa pessoa é essa pessoa, eu sou eu. Ser superior em algum nível, em alguma situação, não quer dizer que é sinônimo de arrogância. Vai depender de como a pessoa vai lidar com essa superioridade. Mas não é fácil, gente, não é fácil. Então, essa é uma autossabotagem que eu tenho na minha vida e que eu preciso ficar muito consciente para não me diminuir ao ponto de eu ficar... como que eu posso dizer? A ponto de eu me machucar muito, né? Porque daí eu fico sem valor nenhum, né? Eu fico sem mérito nenhum. Alguém mais se identificando aí? Outro padrão de autossabotagem, vitimismo. Sabe? Ai, as pessoas fazem isso comigo, ai, porque o mundo é assim comigo, porque tudo dá errado pra mim. Então acaba jogando no outro, no externo, uma responsabilidade. Mas aí, gente, a gente precisa olhar para o que mantém esse tipo de comportamento. O que essa pessoa ganha com o vitimismo, por exemplo? Talvez é alguém que passe a mão na cabeça dela, é alguém que dê carinho. O que ela deseja com isso? Pode ser que ela deseja ter o seu sofrimento reconhecido, o seu sofrimento validado. Talvez ela venha de uma família que não validou o sofrimento dela. Talvez ela veio... Natália, você não vai gabaritar não, hein? Mas se gabaritar, a gente cuida disso. Talvez ela venha de uma família que não deu cuidado pra ela, sabe? Que ela não se sentiu importante, cuidada. E aí ela necessita do padrão de comportamento do vitimismo para que ela receba isso que ela não recebeu. Outro, procrastinação. Então eu vou deixando para depois, né? Não vou priorizando, vou colocando, né, sempre para depois, sempre tem alguma coisa. E muitas vezes essa procrastinação te impede de conseguir suas vitórias, suas conquistas. Pode ser que essa procrastinação, que você esteja tendo esse comportamento de procrastinação com as suas coisas que são muito importantes na sua vida. Coisas que deveriam ser prioridade na sua vida e você vai deixando para depois. Às vezes, gente, isso acontece para você confirmar uma crença que você trouxe da sua infância. Porque alguém disse ou porque você entendeu isso em algum nível, tá? Supondo. Um exemplo, tá, gente? Não tem receita, tá? Não é, porque é procrastinador, é isso aqui que aconteceu. Não é. Estou trazendo exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que hoje você procrastina a sua... a entrega de um projeto importante no seu trabalho. Você vai colocando para frente, até que chega um ponto de você, sei lá, você é demitida. Aí você confirma a sua crença. Vamos supor que você traz a crença da sua vida de que você não é capaz, de que você não vai ter sucesso na vida, de que ninguém gosta de você, né? Aí quando esse comportamento de autossabotagem te leva a essa consequência, você confirma essa crença. Aí, tá vendo? Eu não dou conta mesmo, eu não sou capaz, eu sou uma incompetente, eu sou burra, eu não vou conseguir ter sucesso na vida. E por mais doido que isso pareça, porque daí você vai me falar, mas claro, a pessoa vai querer, né, se prejudicar? Então, infelizmente acontece. Muitas vezes, por mais ruim que seja, a gente repete padrões da nossa infância, porque talvez a gente aprendeu assim. Porque pensa bem, gente, a criança, a autoridade para a criança são os seus cuidadores. Esse é o mundo da criança. Então, se ela cresce num ambiente onde os seus cuidadores dizem, você não vai conseguir, você não vai dar conta,
Mesmo que seja uma coisinha pequena. Não, daqui que você não dá conta de fazer. A criança já sente que, opa, eu não dou conta. E ela vai criando essa crença dentro dela à medida com que ela vai ouvindo, à medida com que ela vai sentindo isso. E às vezes vai doer menos para essa criança se no futuro ela continuar acreditando e provando que ela não dá conta, do que ela entrar em contato que os pais dela falaram isso, mas que ela dá conta sim. E por que meus pais falavam isso pra mim? Não gostavam de mim? Não me amavam? Queriam me magoar? Então é melhor eu acreditar que eu não dou conta, sabe? Porque daí, eles falaram, mas tem razão, né? Porque realmente eu não dou conta. A gente tem que sair de um nível de racionalidade quando a gente está falando de criança interior, tá? Nós temos que ir pro sentimental, pro emocional, pensar como uma criança mesmo, tá bom? Deixa eu ver aqui o que as meninas colocaram. A Natália colocou: e depois da terapia eu aprendi a enxergar o quanto eu fazia isso e tentando não fazer daqui pra frente. Isso, Natália, é o nível de consciência, porque esse padrão pode até continuar na sua vida, igual eu tenho um monte aqui que eu vou relatar pra vocês. Ele pode continuar na minha vida, mas eu já estou consciente, então eu presto atenção, eu tomo cuidado, eu tento fazer diferente, tá? A Aninha falou que é boa nisso. Na procrastinação, Aninha? Toda vez que é pra eu estar no máximo, eu me coloco... tá, em se desvalorizar. Toda vez que é pra eu estar no máximo, eu me coloco pra baixo pra não ser boa o bastante. Olha, Aninha, você tem uma questão, então, que você não pode ser boa. Você não pode ser boa o bastante. Eu sabia desde o início que eu não iria conseguir. Não sei por que eu fiz. Uma crença, né, Aninha? É uma frase, eu sabia desde o início que eu não iria conseguir, não sei por que eu fiz. Exatamente. A Lorena, eu já nem tento porque penso, já sei que não consigo. Exatamente. E aí o que acontece? Você vai confirmar essa crença, porque se você não tenta, você não vai conseguir mesmo. Agora, e se você tenta e você consegue, hein? Talvez você vai ter que desconstruir alguma coisa da sua vida, né? Então, muitas vezes a gente se bloqueia nisso, a gente se paralisa. E a gente vai criando esses processos de autossabotagem. Outro padrão aqui, gente, controlador. Né? Uma pessoa que tem necessidade do controle. Eu tenho um pouquinho desse aqui também, tá? Confesso pra vocês. Eu tenho um pouquinho. Até porque, pensa bem. Eu cresci num ambiente violento, caótico, desestruturado, desequilibrado, e não era um ambiente que eu queria crescer. Só que crescer naquele ambiente ou não estava no meu controle, estava no controle de uma outra pessoa, de outras pessoas. Então, desde criança, controladora no último, Natália do céu, você tá gabaritando. Menos a procrastinação, que eu vi que você não falou nada. Então, assim, gente, né, pensando dentro da minha realidade, desde criança, desde muito pequena, eu me lembro de falar pra mim mesma, né, quando eu crescer vai ser diferente. Eu não vou ter um casamento assim, eu não vou ter uma relação assim, eu não vou ter uma família assim, eu não vou aceitar isso que minha mãe aceita. Eu não vou fazer diferente. Teve uma época que a gente passou por muita privação financeira mesmo, né, de cortar a água, a luz, enfim, de ter dificuldade com o que comer, e eu me lembro de a luz de velas, porque estava cortada a energia, eu costurando roupa de Barbie, isso eu tinha uns 6 anos, costurando roupa de Barbie para levar na escola para vender. E eu falei para minha mãe, mãe, eu vou vender essas roupinhas na escola e vou trazer o dinheiro para você, para a senhora, para pagar a conta de luz. Né? Então, desde criança, eu queria mudar aquela realidade, eu queria fazer alguma coisa, mas eu não podia fazer alguma coisa, né? E eu vendia as roupinhas, gente, eu vendia por 5 centavos, por 10 centavos, e eu dava pra minha mãe, falava, pra pagar a conta de luz. Criança, né, gente, achava que ia pagar uma conta de luz com as moedinhas, mas eu ajudava, era minha criança, assim, fazendo alguma coisa dentro do que ela podia. Mas aí, tudo isso é pra dizer pra vocês que
Eu cresci pensando que quando eu tivesse o controle, ia ser diferente. Eu ia fazer diferente. Eu não ia passar mais por privação, seja qual for, por violência. Eu ia poder ajudar minha mãe, minha família a ter uma vida digna, né? E isso é muito difícil, porque a gente não tem controle de quase nada. Nem do que eu acho que eu tenho controle. Vamos supor, eu acho que eu vou sair daqui e vou ir pra academia. Tá super no meu controle fazer isso. Aí eu chego lá embaixo, o pneu do meu carro tá furado. Perdi o controle. O ano passado, uma pandemia pra mostrar pra todo mundo que a gente não tem controle de nada. Então, é um sofrimento muito grande. E aí a gente acaba se auto-sabotando em diversas coisas, tendo esse comportamento de controlar as coisas, né? E não conseguir. A Aninha diz que eu tenho nota 11 de 10 no controlador. Triste. Natália, estamos juntos, irmã. Ai, sua irmã, Natália. Por isso que eu vi o mesmo sobrenome, mas... Ai, que graça. Oi, Aninha. Todos os dias um exercício diário. Exatamente. É um exercício diário. Gente, outro sabotador, ser bonzinho demais, ser uma agradadora, então agradar as pessoas, ser a salvadora. E esse aqui eu também já falei pra vocês na live passada, que é um comportamento que eu tenho. Então, é um tipo de pessoa que esquece muito de si para olhar para o outro, para estar para o outro, esquece das suas necessidades para estar ali atendendo a necessidade do outro. E, gente, eu tenho isso, trabalhando minha criança interior, eu percebo que eu tenho isso por diversos motivos. Um, que é o que eu já contei numa live aí, que eu acho que foi na primeira, que eu falei que eu não queria dar mais trabalho para aquele ambiente que era tão conturbado. Então, eu era a criança mais boazinha possível, assim. Às vezes a gente ia no mercado, minha mãe falava, vai filha, você quer alguma coisa? Eu, não, mãe. E eu queria alguma coisa, mas eu entendia que ela não tinha dinheiro para me dar alguma coisa, ou que se ela me desse, ela ia tirar de algum lugar dela. Então eu falava, não, mãe, eu não quero. A salvadora é porque eu queria salvar minha mãe das cenas de violência, mas eu não podia, porque eu era criança, vulnerável, indefesa, não tinha força. Mas a minha necessidade era salvar a minha mãe. E hoje que eu sou adulta e tenho mais potência para isso, eu quero salvar todo mundo. Todo mundo que é vulnerável, né? E acabei enrijecendo esse comportamento de ser boazinha demais. De ser boa o suficiente. Então, gente, olhando para nossa história, a gente acha muitos pontos de conexão com o nosso comportamento hoje. Eu falo que, se a gente lembrar de quando a gente estudava história na escola, a gente não começa estudando o que está acontecendo hoje, a gente começa estudando... Oi, Tata! A gente começa estudando a história primitiva, a primeira história lá. E é a mesma coisa da nossa vida. Não tem como você hoje, com 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos, sei lá, na tua idade, começar a olhar a sua história só a partir desse ponto. Você tem que voltar. Uma outra coisa, gente, que me faz ser... agradar demais as pessoas, querer manter as coisas confortáveis para as pessoas, agradável, é pelo medo do abandono. Meu pai, por diversas vezes, saiu de casa, se separou da minha mãe, foi viver com outras pessoas, enfim. Só que a criança não entende isso. A criança, ela olha como se ela fosse o centro da família. Então, é tudo culpa dela, sabe? E aí, na minha cabeça, naquele momento, o meu pai não abandonou a minha mãe porque, sei lá, não estava mais dando certo o casamento, ele queria seguir a vida dele, estava apaixonado, não sei. Não era isso. Meu pai me abandonou. Eu fiz alguma coisa errada. Eu não fui boa o suficiente, eu não agradei ele o suficiente. Entende? A criança volta para si.
E aí, gente, pelo medo do abandono, há esse comportamento que vira um sabotador de agradar todo mundo a todo momento. E vira um sabotador porque agrada todo mundo, mas não se agrada muitas vezes, se deixa de lado para estar para o outro. Muito bem. Ai, gente, é bastante, hein? Ainda tem aqui. Pera lá. Tô com medo de não dar tempo. Deixa as decisões da sua vida na mão do outro. Talvez você aprendeu em algum momento na sua vida, na sua infância, que você não consegue fazer decisões boas, que você não consegue escolher, que você não dá conta disso. Às vezes você nem teve a oportunidade de escolher. Quando você ia escolher, sempre tinha alguém que ia escolher na sua frente. Escolhiam a sua roupa, escolhiam aonde você ia, com quem você andava, o que você ia comer. Você nunca teve poder de escolha. E quando tinha, era desqualificada a tua escolha. Se identifica? E aí hoje, você acha que você não é capaz de fazer as decisões da sua vida. Você acha que você não é capaz de escolher as coisas para sua vida. Que o outro sabe mais do que é melhor para você do que você mesma. Só que eu preciso te dizer que não escolher já é uma escolha. Deixar na mão do outro já é uma escolha. E aí, te agrada essa escolha? Outro ponto. Tem que dar conta de tudo. Esse comportamento é um baita de um sabotador. Tem que dar conta de tudo, acaba se sobrecarregando. Esse é um que eu também carrego, tá? E, enfim, já melhorei muito, já ressignifiquei muito, mas é um padrão muito forte em mim. E além de tantos outros motivos, mas eu quero ressaltar aqui a questão de... Minha mãe é uma mulher que sempre trabalhou muito, que sempre que eu olhava pra ela, ela tava fazendo alguma coisa. Eu não lembro da minha mãe descansando, eu não lembro da minha mãe curtindo férias, viajando, eu não lembro, né? Então, pra mim, enquanto criança, olhar aquilo, eu entendia que, eu absorvia que crescer é isso. Ser mulher adulta é isso aí. Então, é assim que eu tenho que ser. Criança aprende com exemplo, gente. E quando você tá no tem que dar conta de tudo e se protege no procrastinador. Nossa, minha do céu, aí dá um bololô, hein? Porque daí é culpa atrás de culpa. Porque daí você tem que dar conta de tudo, mas aí você procrastina, aí você vai se martirizando, você vai se culpabilizando. É muito difícil. Importante você olhar para esses padrões aí, tá, Aninha? Um outro ponto, a Lô tá falando que a mãe dela é igualzinha e que ela também. Pois é, Lorena, eu também. Eu me sobrecarrego assim, sabe, de trabalho o tempo todo. O tempo todo eu tô trabalhando. E aí, domingo, se deixar, eu trabalho também, né? Então é algo que eu preciso tomar muito cuidado, porque daí a vida fica sem graça, a vida fica muito pesada, né? Acaba querendo dar conta de tudo e não dando conta de nada no final das contas. E também tem um outro ponto que, como minha mãe ela não descansava nunca, eu entendi isso também, eu não posso descansar. Então, para eu tirar férias até hoje é assim, muito difícil. Para eu tirar um dia de folga, nossa, muito difícil, né? E tem, gente, uma questão que é o seguinte: se a minha mãe não pode descansar, como que eu não tenho o direito de descansar? Gente, criança que, por exemplo, vive num ambiente onde os seus cuidadores são infelizes, muitas vezes ela não se sente no direito de ser feliz. Ela não se sente no direito de rir. Ela não se sente no direito de brincar. Porque ela não quer ser feliz e ver seus cuidadores infelizes, sabe? É como se ela não tivesse esse direito.
Então eu também percebo que há essa dificuldade. Como que eu vou descansar se minha mãe não descansa? Mas aí, gente, eu posso fazer tudo, limpar a casa inteira, de tudo que vocês imaginar. Ela vai achar alguma coisa pra fazer, porque não tem a ver comigo. Não há nada que eu faça que vai mudar isso. É dela. É dela. Não há nada que eu faça. É ela que tem que mudar. É ela que tem que se permitir descansar, sabe? Deixa eu ver aqui. A Lorena. Com um pouco de terapia tenho largado as coisas e descansado. Ai, que bom, Lô. Ai, terapia é... Ai, gente, terapia é maravilhoso, né? Não é porque eu sou psicóloga, não. Porque eu também faço terapia, é maravilhoso. A Tayla, faço o mesmo, sempre procuro algo, seja trabalho ou estudo. Olha, gente, é verdade, Tayla. Tayla é minha amiga, minha amigona pessoal, minha irmã. E eu confirmo. As irmãs aqui, Ana do céu, viu isso? Bora fazer terapia de criança interior entre irmãs. Que legal que vocês estão aqui, as irmãs. Se cuidando, né? Cuidando das feridas. Isso é muito importante. Gente, e aí, o que acontece? Agora, imagina se tem um combo que é muito perigoso, ter que dar conta de tudo. Somado a isso, a pessoa ainda ser perfeccionista. Aí, gente, lascou geral. Porque a pessoa tem que dar conta de tudo, mas não é de qualquer jeito. Ela tem que dar conta de tudo perfeitamente. Entendeu? E aí, eu tenho esse combo aí, gente. Eu tenho esse combo aí. E dá-lhe terapia, claro, né? Que salva vidas, terapia. Então, de onde vem, por exemplo, esse meu perfeccionismo? Um dos pontos, né, que vem é porque quando eu era perfeita, é o momento que eu recebia ou que eu achava que eu poderia receber atenção. Porque pensa bem, num ambiente tão caótico, o que tinha mais atenção era claro que era o caos, precisava ser assim. Hoje eu entendo, mas a minha criança não. Mas aí a minha criança, muito esperta que era, ela entendeu, Aninha gabaritou, ela entendeu que para ela sobreviver em meio àquilo sem muita atenção, ela tinha que fazer as coisas muito perfeitas. Ela tinha que fazer as coisas muito perfeitas, porque daí quem sabe ela sendo o oposto do caos, ela não ia ter uma atenção. Então, minha criança interior entendeu isso. Aninha, não se desespere. Você que gabaritou e mais alguém que gabaritou aqui, não se desespere. Vamos cuidar dessa criança interior. É por isso que eu tô aqui. Eu quero te ajudar a cuidar da sua criança interior. Gente, por trás desses padrões de autossabotagem, tem um sentimento que é muito comum. Medo. Medo. E aí, eu vou te dar algumas perguntinhas para você refletir sobre esses padrões de autossabotagem. Qual é o teu medo? Dentro de cada comportamento seu de autossabotagem, qual é o teu medo? Lembra que eu falei pra vocês que eu era boazinha, que eu queria agradar, que eu quero agradar todo mundo porque eu tenho medo do abandono? Lembra que eu falei? Esse é meu medo. Naquele cenário. O que você evita com esse teu padrão de autossabotagem, de comportamento? O que você evita com esse comportamento de autossabotagem? Outras duas perguntinhas. Qual é a sua necessidade por trás desse padrão de comportamento? Pegando o exemplo do abandono, talvez seria amor, carinho, me sentir importante. O que você busca com esse padrão de comportamento? O que você busca com esse padrão de comportamento? Gente, e aí? Como é que vocês estão aí? Eu sei que não foi
não foi fácil não. Para quem mergulha mesmo, é difícil. E eu trago muito da minha história, gente, primeiro para me humanizar. Para me humanizar e para permitir que você se humanize na minha presença, mesmo que seja virtual. Para vocês verem que eu não sou um padrão idealizado, tá? Porque é comum a gente olhar e falar, nossa, a vida dela é perfeita. E se achar a pessoa, né, a única pessoa infeliz, a única pessoa que não tem, sei lá, sucesso na vida. Eu trago por isso. E eu trago também para que você possa olhar mais para sua história, porque às vezes pelo exemplo fica mais fácil. E se você, eu vi aqui minha prima colocando que tá adorando o tema, um beijo, Su. A Miriam também dizendo que é difícil, e é difícil. Gente, eu recebi feedback na primeira live das pessoas falando assim que elas tiveram que parar já logo no início da live porque vieram muitas emoções, muitos sentimentos, muitas lembranças, né? No exercício, logo no exercício da primeira live. Então, assim, é profundo, tá? É profundo. Mas a cura, o poder de cura e transformação é tão profundo quanto. A Lorena está dizendo, parece tratamento de queimadura, que tira toda a pele danificada, deixa o machucado exposto para cicatrizar direito. Nossa, perfeito, Lô. Eu dou um exemplo para as minhas clientes, talvez a Natália lembre, que eu falo assim, eu sei que dói, mas qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente se machuca, quando a gente se fere? Pensando em ferida mesmo, da pele. Aí todo mundo fala, tem que lavar, tem que passar mertiolate, tem que isso e aquilo. Eu falo, não, a primeira coisa, é instintivo. Você olha para sua ferida. Você olha, você machuca, você olha para sua ferida. E dói olhar para a ferida. Então, eu estou dizendo que você precisa primeiro olhar para essa ferida que eu sei que dói. Eu tô aqui para te ajudar. E se você não aguentar nesse momento, ok, vai no teu ritmo. Mas a gente precisa olhar pra gente saber como cuidar dessa ferida. Se a gente vai ter que lavar, qual vai ser o tipo de lavagem, se ela tá infeccionada ou não, inflamada, se ela precisa de um remédio. A Maíra, Clá, e a criança que se esconde acaba sendo quase invisível para não dar trabalho. Na vida adulta tem pavor de aparecer. Nossa, Maíra, eu não coloquei essa aqui, que maravilhosa, vou até acrescentar. A criança que se esconde acaba sendo quase invisível para não dar trabalho. E na vida adulta tem pavor de aparecer. Nossa, perfeito. Olha como a minha criança poderia ter tido esse tipo de comportamento, Maíra. Né? Porque pensa bem, num lar violento, eu me escondo para não dar trabalho, né? Para aquele caos, e aí eu poderia ter receio de aparecer. Mas veio, e é claro que existem muito mais, tá, gente? Eu tô trazendo só uns pedaços. Mas veio através do ser bonzinho demais. Eu tenho que ser boazinha demais para não dar trabalho, né? Mas olha que interessante, existe esse também. Gente, então eu queria te reforçar o convite. Foi boa a live, mesmo que dolorida, mas te tocou na sua criança interior? Então eu quero te convidar a tua criança interior para estar comigo na imersão da semana que vem, dia 22, das 19 às 21 horas, onde a gente vai fazer um mergulho mais profundo ainda. Tá, essa imersão é 100% online e gratuita, só se inscrever no link da minha bio. E aí nós vamos cuidar dessa criança interior, nós vamos olhar para os padrões que você teve na sua família e como isso te influencia nos dias de hoje. E assim que acabar a imersão, eu vou abrir as inscrições para o meu primeiro grupo de desafio, Reencontre a Sua Criança Interior. 7 dias de desafio. É pouco tempo, na minha opinião, mas vai ser bem profundo, bem interessante. Então, vale a pena, tá bom? Gente, a Aninha, maravilhosa live, vai ser muito óleo de lavanda para acalmar a alma e banho quentinho para acolher o corpo.
Exatamente, Aninha. Então, cuidem de você depois dessa live. Cuidem da criança interior de vocês depois dessa live, tá? Se acolham. E aquela frase famosa que eu falo, seja a adulta que você gostaria de ter tido na sua infância, a adulta que você precisava na sua infância e que você merecia. Seja hoje a adulta para sua criança. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Muito obrigada mesmo por você ter mergulhado aqui comigo. E eu te espero na imersão, tá bom? Um grande beijo carinhoso para você e para tua criança interior. Tchau, gente. Boa noite.